Eu estava a conduzir para casa após mais um dia longo e exaustivo, quando um polícia mandou-me parar e disse algo que nunca esquecerei. Pensei que fosse apenas uma multa, mas aquele momento mudou tudo. Às vezes o destino não bate à porta, ele acende as luzes no seu espelho retrovisor. Olá, sou o Michael e este é o True Turns, histórias verdadeiras que nunca esquecerá. O meu nome é Brian Cole, tenho 38 anos, moro nos arredores de Denver e dirijo uma pequena empresa de construção. O trabalho tem sido brutal ultimamente. Prazos apertados, temperamentos explosivos e contas que nunca param. Na maioria dos dias, saio do escritório muito depois do pôr do sol. Dirijo para casa em silêncio e adormeço com a TV ainda ligada. Desde o meu divórcio, há 2 anos, a casa está silenciosa, silenciosa demais. Naquela noite o céu estava baixo e cinzento, e o trânsito estava lento. Eu só queria chegar a casa. Lembro-me do relógio do painel a piscar 20:42, quando as luzes vermelhas e azuis brilharam atrás de mim. O meu estômago revirou. Eu sabia que estava a exceder a velocidade. Encostei na berma, desliguei o rádio e esperei. Ela aproximou-se da janela, com passos confiantes e rosto calmo sob a aba do chapéu. Boa noite, senhor. Carta de condução e documento do carro, por favor. A voz dela era firme, profissional. Entreguei os documentos, tentando esconder a minha irritação. Estava apenas um pouco acima do limite, murmurei. Um pouco, disse ela, verificando a leitura do radar. 76 numa zona de 55. É mais do que um pouco. Suspirei, esfregando a têmpora. Foi um dia longo. Sou dono de uma empresa de construção. Prazos por todo lado. Eu não estava a prestar atenção. Ela estudou-me por um segundo. Dias longos não tornam a estrada mais segura, Sr. Cole. Então ela voltou para o carro para escrever a multa. Sentei-me ali batendo os dedos no volante, olhando para o meu reflexo no espelho lateral. Olhos cansados, rosto barbudo, aquele velho anel de prata ainda na minha mão. Ele costumava significar algo. Agora, estava ali apenas como uma lembrança que eu não queria. Quando ela voltou, abri a janela novamente. Ela me entregou a multa e disse: "O tribunal está no verso. Diminua a velocidade da próxima vez." Sim, respondi, tentando soar educado. Obrigado. Ela hesitou, olhando para a minha mão. Esse anel é de casado? Balancei a cabeça. Divorciado. Só nunca o tirei. Por hábito, acho. Pela primeira vez ela sorriu. Não era o tipo de sorriso que se espera de um policial. Era pequeno, genuíno, do tipo que chega aos olhos. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e disse: "Se não estivesse a usar esse anel, acrescentaria o meu número 2." Fiquei paralisado, sem saber se ela estava a brincar. Então ela colocou a caneta no bolso, acenou com a cabeça uma vez e começou a caminhar de volta para o carro de patrulha. Tudo durou talvez 2 minutos, mas pareceu mais tempo. Dei por mim a observá-la pelo espelho retrovisor. A maneira como o cabelo dela se movia levemente com o vento quando ela abriu a porta do carro. Ela olhou para trás uma vez, apenas um rápido olhar, e então foi embora. Fiquei sentado ali por mais um minuto, com a multa no colo, o silêncio a pressionar. Uma parte de mim queria rir. Outra parte sentiu algo que eu não sentia há algum tempo, como se o mundo tivesse me tirado um pouco da rotina cinzenta. Naquela noite, deixei a multa na bancada da cozinha, preparei uma bebida e fiquei a olhar para ela enquanto o gelo derretia. Eu nem sabia o nome dela, mas o momento continuava a repetir-se na minha cabeça. A voz dela, aquele meio sorriso e o estranho calor por trás de uma simples piada. Por alguma razão, não me senti zangado com a multa. Em vez disso, dei por mim a pensar que talvez não tivesse sido assim tão mal ter sido mandado parar naquela noite. Passaram-se 2 semanas, mas ainda não conseguia esquecer aquele breve momento na berma da estrada. Sempre que olhava para a multa dobrada na minha bancada, pensava nela, na forma como ela o disse de forma tão casual, como se não devesse, mas o fez na mesma. Eu nem sabia o nome dela, mas a voz dela ficou gravada na minha memória durante todas aquelas noites tranquilas. Numa sexta-feira de manhã, parei numa pequena cafetaria perto do canteiro de obras onde a minha equipe estava a trabalhar. O local estava cheio de uniformes e funcionários municipais. Ficava perto da delegacia de polícia. Pedi um café preto e fiquei à espera ao balcão. Então vi-a. Ela estava sentada sozinha junto à janela, a ver o telemóvel, com o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Desta vez, sem chapéu, sem casaco do uniforme,
apenas uma camisola cinzenta, calças de ganga escuras e a mesma expressão calma. Fiquei paralisado por um segundo, sem saber se devia dizer alguma coisa. Então, sem pensar muito, aproximei-me. Agente, disse com um sorriso tímido. Juro que desta vez não estava em excesso de velocidade. Ela olhou para cima e pestanejou surpreendida. Depois, aquele meio sorriso familiar apareceu. Bem, isso é um alívio. Hoje não trouxe o meu livro de multas. Devo agradecer-lhe, disse eu, puxando a cadeira à sua frente. A senhora multou-me, mas, de alguma forma, acabei por pensar mais na vida do que nas regras de trânsito. Ela riu-se baixinho. Normalmente as minhas multas não têm esse efeito. Sentei-me. Aquele comentário sobre o anel me pegou de surpresa. Eu realmente não tinha pensado nisso desde o divórcio. Você meio que me lembrou que ainda posso conversar com as pessoas. O sorriso dela suavizou. Eu não deveria ter dito isso. Foi antiprofissional. Talvez, eu disse, mas foi humano, e eu apreciei isso. Houve uma pausa do tipo que não é constrangedora, apenas pensativa. Ela mexeu o café lentamente antes de dizer. Rosa, o meu nome é Rosa Martinez. Brian Cole, respondi, embora ela já soubesse disso pela multa. Ela riu. Sim, eu tinha essa sensação. A conversa mudou facilmente. Ela contou-me sobre o seu trabalho, como era agente há 8 anos, como as pessoas ou a temiam ou flertavam com ela, e como ambas as reações eram exaustivas. Contei-lhe sobre o trabalho na construção civil, sobre lidar com clientes que mudam de ideia 100 vezes, e sobre a casa silenciosa para onde volto à noite. Vive sozinho? Perguntou ela. Sim, divorciado há 2 anos, sem filhos. A minha ex-mulher mudou-se para Seattle. Fiquei com a casa, ela ficou com o gato. Talvez seja por isso que é tão silencioso. Rosa sorriu gentilmente. Eu entendo. Passei por algo semelhante no ano passado. Acho que ambos sabemos como é recomeçar. Conversamos durante quase 1 hora. O barulho do café desapareceu em segundo plano. O zumbido das máquinas de café expresso, a conversa, o som da chuva a bater na janela. Parecia natural, como encontrar alguém que eu deveria conhecer há muito tempo. Quando ela finalmente olhou para o relógio, o seu rosto voltou a ficar com aquela expressão calma e profissional. Tenho de ir. O meu turno começa daqui a 15 minutos. Levantei-me enquanto ela reunia as suas coisas. Ei, obrigado por não me prender pelas piadas ruins sobre café. Ela sorriu. Está a melhorar. Então, após uma pequena pausa, acrescentou. Talvez da próxima vez você compre o café, eu disse. Saímos juntos. O ar cheirava a asfalto molhado. Ela vestiu o casaco e acenou com a cabeça para o carro patrulha estacionado na rua. Cuide-se, Brian, e dirija como se alguém estivesse a observar. Eu ri. Provavelmente está. Ela deu-me um último sorriso antes de se afastar, o rádio a chiar baixinho quando ela chegou ao carro. Fiquei ali parado por um momento, vendo as luzes traseiras desaparecerem na chuva. A viagem de volta ao trabalho pareceu estranhamente leve. O dia que tinha começado tão normal, agora trazia algo novo, como se eu tivesse aberto uma janela que estava fechada há anos. Naquela noite, dei por mim a verificar o telemóvel, meio à espera que aparecesse uma mensagem, embora nem sequer tivesse pedido o número dela. Era ridículo, eu sabia. Mas havia algo nela, direta, sensata e discretamente gentil. Olhei novamente para a multa, ainda onde a tinha deixado. Pela primeira vez, sorri para ela. Não era mais apenas uma lembrança de uma multa. Era a razão pela qual eu conhecer alguém que me fez sentir vivo novamente. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas mudanças em mim mesmo. Voltei a fazer a barba regularmente. Parei de pular o café da manhã. Até mesmo o silêncio na minha casa não parecia tão pesado. Talvez não fosse nada. Talvez fosse alguma coisa. Mas pela primeira vez em muito tempo, me peguei esperando que houvesse uma próxima vez. Era uma noite fria de terça-feira, daquelas que envolvem a cidade em silêncio. Eu tinha adormecido no sofá novamente, com a TV a piscar baixinho, quando uma batida forte na minha porta me acordou. Por um momento, pensei que estava a sonhar. Então, a batida veio novamente, mais alta. Quando abri a porta, 2 policiais estavam na varanda. Um deles segurava um bloco de notas, o outro apontava uma lanterna para o meu carro estacionado na calçada. O agente mais velho falou primeiro. Senhor, desculpe acordá-lo. Houve um pequeno acidente. Um veículo derrapou na estrada molhada e bateu no seu carro. Ninguém se feriu.
Esfreguei os olhos, ainda meio adormecido. Devem estar a brincar, murmurei, saindo para fora. O ar noturno atingiu-me como vidro frio. O para-choques traseiro do meu carro estava ligeiramente amolgado. Nada grave, mas o suficiente para me fazer suspirar. Então ouvi uma voz familiar atrás do carro patrulha. Eu disse que não era nada demais. Virei-me. A nossa Osa estava lá, com uma prancheta na mão, o cabelo preso debaixo do boné. Mesmo sob a luz amarela fraca do poste, reconheci-a imediatamente. Ela pareceu surpreendida quando me viu. Senhor Cole, soltei uma pequena risada. Agente Martinez, você realmente patrulha em todos os lugares, não é? Os seus lábios curvaram-se num sorriso contido. Acho que tenho o hábito de encontrar as mesmas pessoas 2 vezes. O agente mais velho desculpou-se para falar com o motorista que tinha batido no meu carro, deixando-nos em pé ao lado do capô do carro patrulha. Ela começou a preencher um formulário, fazendo as perguntas habituais. Seguro, registro, danos no interior do veículo. O seu tom era calmo, profissional, mas havia uma cordialidade por baixo que não existia da primeira vez. Está bem? Perguntou ela baixinho. Sim, só um pouco cansado. Apanhou-me entre sonhos. Ela sorriu levemente. Podia ter sido pior. Pelo menos não é você que está algemado esta noite. Eu ri. Ainda não. Ela levantou os olhos do bloco de notas, os olhos encontrando os meus por um segundo a mais do que o necessário. Você sempre brinca quando está estressado. Praticamente sempre. Evita que eu perca a cabeça. Ela acenou com a cabeça, ainda a escrever. Não é um mau hábito. Quando o outro agente voltou, a Rosa entregou-lhe a prancheta e disse que tinha terminado a papelada no carro. Observei-a a caminhar de volta para o carro patrulha, os ombros retos, concentrada. Por alguma razão, não voltei para dentro. Fiquei ali debaixo do poste de iluminação, a ouvir o zumbido fraco do motor e o murmúrio baixo das vozes no rádio. Alguns minutos depois, ela saiu e voltou a aproximar-se de mim. Está tudo resolvido. Terá de ligar para a sua seguradora de manhã, mas é um relatório limpo. Não há danos graves. Obrigado, disse eu, e obrigado por me acordar em vez de rebocar o carro. Ela riu-se. De nada. Tenho a certeza de que estava a dormir durante um terremoto. Eu estava. E agora estou acordado a pensar como é estranho você continuar a aparecer na minha vida. A expressão dela suavizou-se. Talvez o universo ache que você precisa de supervisão. Talvez ache que eu preciso de café. Isso a fez rir. Um riso genuíno e caloroso. Então ela fez uma pausa, olhando para a sua prancheta, fingindo ajustar uma página. Cuidado com o que você deseja, Brian. Inclinei a cabeça. Aquilo era um convite? Ela não respondeu imediatamente. A rua estava silenciosa agora, apenas o som distante de pneus no asfalto molhado. Então ela disse, talvez se mantiver a velocidade abaixo dos 90 km/h. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o rádio dela chiou. Ela suspirou, murmurou algo sobre uma perturbação nas proximidades e acenou com a cabeça em direção ao carro. O dever chama novamente. Sempre, eu disse. Ela começou a se afastar, depois se virou, o rosto parcialmente iluminado pelos faróis da viatura. É melhor ir dormir. E não se preocupe com o carro. É só uma moça. Sim, eu disse. Só uma moça. Ela hesitou, como se quisesse acrescentar algo. Depois abanou a cabeça e entrou no carro. Um segundo depois, as luzes piscaram uma vez e ela arrancou. Fiquei ali parado até o som do motor se dissipar na rua. A noite parecia diferente, mais silenciosa, mas não vazia. Quando finalmente voltei para dentro, o bilhete de semanas atrás ainda estava na bancada ao lado do correio intocado. Peguei-o, sorri e coloquei-o de lado. Alguns minutos depois, o meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Franzi a testa e abri a mensagem. Da próxima vez, o café é por minha conta. Olhei para o ecrã e o meu cansaço desapareceu de repente. Não sabia se devia rir ou responder. Então, não fiz nada. Apenas fiquei ali sentado, sorrindo como um idiota numa cozinha vazia à meia-noite. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, suave e constante. Observei-a escorrer pela janela, pensando em como a vida podia ser estranha. Como uma multa por excesso de velocidade e um acidente à meia-noite podiam se transformar em algo que parecia quase esperança. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Não respondi à mensagem dela naquela noite. Devo ter lido 10 vezes, sorrindo como um idiota, mas não sabia o que dizer.
Na manhã seguinte, digitei uma dúzia de respostas diferentes, algumas muito formais, outras muito ousadas, e apaguei todas. Finalmente escrevi apenas: combinado simples, honesto. Ela respondeu 2 minutos depois. Sábado, 10 UR, Harbor Café. No sábado de manhã, eu estava mais nervoso do que queria admitir. Não tinha um encontro que pudesse ser remotamente chamado de encontro há quase 3 anos. Fiz a barba 2 vezes, troquei de camisa 3 vezes e cheguei 15 minutos mais cedo, como um adolescente. Quando ela entrou, parecia que o barulho no café diminuiu. Desta vez, ela não estava de uniforme, apenas uma blusa branca enfiada em jeans escuros e um casaco marrom macio. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros, e por um segundo esqueci como cumprimentá-la. Olá, agente Martinez, disse, levantando-me desajeitadamente. Ela sorriu. Hoje é só rosa, está seguro. Pedimos café, sentamos-nos perto da janela e começamos a conversar. No início foram histórias leves sobre o trabalho, conversa fiada, piadas inofensivas. Ela contou-me sobre abordagens de trânsito que deram errado, sobre pessoas que tentavam escapar de multas com desculpas absurdas. Eu contei-lhe sobre clientes que achavam que os prazos de construção eram sugestões, mas depois de um tempo, o tom mudou. Paramos de brincar. Ela mexeu o café por muito tempo e finalmente disse baixinho: Você mencionou antes que o seu divórcio foi difícil. O que aconteceu, se não se importa que eu pergunte? Respirei fundo. Acho que nos afastamos. Anos de rotina, longas horas de trabalho, jantares perdidos. Então, uma manhã, percebi que não ríamos juntos há meses. Ela conheceu outra pessoa. Não posso culpá-la por ter ido embora. Eu mal estava presente. Ela acenou com a cabeça lentamente, suave, mas séria. Eu entendo. O meu ex não era infiel, mas fazia-me sentir invisível. Dizia que eu estava demasiado focada no trabalho e que levava o uniforme para casa comigo. Um dia ele fez as malas e foi embora. Sem grandes discussões, sem despedidas, apenas um bilhete na bancada. Ficamos em silêncio por um momento, ambos a olhar pela janela para as pessoas que passavam. Havia algo reconfortante na honestidade entre nós, sem fingimentos, sem fingir que estava tudo bem. Acho que foi por isso que disse aquela frase estúpida sobre o teu anel, disse ela finalmente, sorrindo um pouco. Era meio brincadeira, meio outra coisa. Eu não esperava vê-la novamente. Fico feliz que tenha aparecido, eu disse suavemente. As bochechas dela ficaram levemente coradas e ela olhou para a sua chávena. Sabe, é estranho. Eu lido com pessoas o dia todo. Motoristas irritados, adolescentes assustados, vítimas, às vezes criminosos, e consigo ler quase qualquer pessoa. Mas você, ela parou. Você é difícil de ler. Talvez eu ainda esteja a tentar me entender, eu respondi. Mas vou dizer-te uma coisa. Sinto-me mais calmo perto de ti do que me sinto há muito tempo. Ela sorriu então. Não aquele sorriso profissional que eu tinha visto antes, mas algo caloroso, genuíno. É bom ouvir isso. A conversa continuou facilmente depois disso. Falamos sobre coisas simples. A nossa música favorita, o melhor café da cidade, a infância dela no Novo México, o meu sonho de um dia consertar uma cabana velha nas montanhas. O tempo parecia passar de forma diferente quando ela estava por perto. Após 2 horas, ela olhou para o telemóvel e suspirou. O dever chama novamente. Tenho o turno da tarde. Era de se esperar, disse eu com uma pequena risada. A cidade não funciona sem você. Ela se levantou, pegou o casaco e hesitou. Brian, normalmente não misturo trabalho e vida pessoal, mas gostaria de vê-lo novamente fora do café. Então vamos jantar, eu disse rapidamente. E desta vez, eu pago antes que você mostre o seu crachá. Ela riu. Então está combinado. Enquanto saíamos, o ar estava fresco e a luz do sol refletia nas pontas do cabelo dela. No carro dela, ela parou, virou-se para mim e estendeu a mão. A mão dela tocou a minha levemente, apenas um toque breve, mas foi o suficiente para parar tudo ao nosso redor por um segundo. Ainda bem que não enviaste nenhuma mensagem estúpida naquela noite, disse ela com um sorriso. Quase enviei, admiti. Ter-me-ias multado por paquera mal feita? Provavelmente, disse ela, sorrindo enquanto abria a porta do carro. Mas talvez te tivesse deixado escapar com um aviso. Ela entrou e foi embora, deixando-me ali parado com aquele sorriso ridículo novamente. Naquela noite, não consegui dormir.
Não por causa do nervosismo, mas porque a minha mente continuava a repetir à tarde. A forma como ela olhou quando falou sobre o seu passado. A honestidade nos seus olhos. A forma como a sua mão repousou contra a minha por apenas um segundo a mais. Percebi algo que não sentia há anos. Queria ser melhor. Não para a impressionar, mas porque ela me fez lembrar que ainda podia ser. Não sabia para onde isso iria levar, nem o que viria a seguir. Mas pela primeira vez, desde que o meu casamento terminou, eu estava ansioso pelo dia seguinte. 3 meses se passaram desde aquele café. De alguma forma, Rosa se tornou parte da minha rotina. Mensagens de texto pela manhã, ligações curtas durante os intervalos dela e jantares tardios sempre que os nossos horários coincidiam. Não foi rápido, não foi dramático. Foi lento, real, da maneira como algo estável se constrói depois que duas pessoas param de fingir que não estão mais sozinhas. Eu tinha aprendido os seus hábitos. A maneira como ela tomava o café com muito açúcar, a maneira como ela cantarolava baixinho antes de atender o rádio e como ela sempre verificava as saídas de um restaurante antes de se sentar. Ela dizia que isso vinha do treino, mas eu sabia que também era da sua natureza. Cautelosa, cuidadosa, sempre atenta a todos os outros. Naquela sexta-feira, decidi fazer algo pequeno, mas significativo. Havia uma lanchonete nos arredores da cidade, no mesmo lugar perto do cruzamento onde ela me parou pela primeira vez. Liguei antes, reservei uma mesa no canto perto da janela e disse a ela para me encontrar lá depois do turno. Cheguei cedo novamente. Velhos hábitos. Pedi uma bebida, coloquei um pequeno envelope branco sobre a mesa e ensaiei mentalmente como diria o que queria dizer sem parecer tolo. Quando ela finalmente entrou, vestindo o casaco de patrulha meio fechado, dei por mim a sorrir antes mesmo de me levantar. Ela parecia cansada, mas os seus olhos brilharam quando me viu. Turno longo, perguntei. 15 horas, suspirou ela sentando-se. Mas isto faz com que valha a pena. Ótimo, eu disse, deslizando o envelope em sua direção. Antes que você diga alguma coisa. Não, não é uma multa de verdade. Ela riu baixinho. Então o que é? Outra multa por excesso de velocidade. Algo assim, apenas abra. Ela me lançou um olhar desconfiado, mas rasgou o envelope. Dentro havia um único pedaço de papel. Uma velha multa de trânsito fotocopiada. Eu havia riscado o texto original e escrito com uma caligrafia caprichada. Multa por roubar minha atenção. Pagamento. Um jantar todas as sextas-feiras. Ela leu, sorriu e depois mordeu o lábio para esconder o sorriso. Guardaste o original. Emolduraste-o, na verdade. É a primeira multa. Não me importei de pagar. O seu riso foi silencioso, mas totalmente genuíno. Ela pousou o papel e recostou-se. Sabes, normalmente não aceito subornos, Sr. Cole. Achei que farias uma exceção para reincidentes. Talvez, disse ela, ainda sorrindo. Então, após uma pausa, você mudou. Parece mais leve. Olhei pela janela por um segundo. Você teve algo a ver com isso. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a minha. Os dedos dela eram quentes, firmes. Acho que ambos mudamos, disse ela suavemente. A empregada trouxe a nossa comida, mas nenhum de nós tocou nela por um tempo. Apenas conversamos sobre tudo e nada, sobre os planos dela de tirar algumas semanas de folga, sobre a minha ideia de reformar a cabana que eu havia comprado anos atrás e nunca usei. Em algum momento entre esses pequenos detalhes, percebi o quanto a vida havia mudado desde aquela primeira noite. Depois do jantar, caminhamos até o estacionamento. O ar estava fresco, o céu limpo. Ela parou ao lado do carro com as mãos nos bolsos. Tu realmente escolheste este lugar de propósito, não foi? Talvez, respondi. Achei que seria poético terminar onde tudo começou. Ela abanou a cabeça com um sorriso. Tu és impossível. Persistente, corrigi. Ela aproximou-se o suficiente para que eu pudesse sentir o leve aroma de café e chuva em seu casaco. Sabe, disse ela baixinho. Na noite em que te parei, eu estava lá ter um dos piores dias da minha carreira. Pensei que tinha cometido um erro ao me tornar polícia. Então você apareceu zangado, cansado, humano e, de alguma forma, me fez rir. Parece insignificante, mas aquele momento me lembrou porque faço o que faço. A voz dela vacilou ligeiramente e ela olhou para baixo. Levantei o queixo dela gentilmente
E você me lembrou que a minha vida não terminou com o meu casamento, que talvez eu ainda pudesse recomeçar. Ela sorriu, eu suavemente. Acho que ambos precisávamos de uma multa naquela noite. Houve uma longa pausa, do tipo que diz mais do que palavras. Então, inclinei-me e beijei-a. Não foi um beijo de filme, apenas real, silencioso e certo. Quando nos afastamos, ela sussurrou: Sabes que isto significa que nunca mais posso mandar-te parar? Vou arriscar, disse eu. Ela riu-se e descansou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali por um tempo, o mundo à nossa volta silencioso, exceto pelo zumbido do tráfego distante. Pela primeira vez, tudo parecia tranquilo. Algumas semanas depois, ela tirou uma folga do trabalho e fomos juntos para as montanhas. Mostrei-lhe a cabana meio renovada de que falava há anos. Ela revirou os olhos para a bagunça e pegou num pincel. Passamos o fim de semana consertando paredes, cozinhando mal e rindo mais do que eu imaginava ser possível. No domingo à noite, o lugar parecia um pouco menos destruído. E eu também. Quando ficamos na varanda a ver o sol se pôr atrás da cordilheira, ela pegou na minha mão e disse: Sabe, este não é o tipo de história em que as pessoas acreditam. Eu sorri. Tudo bem. Não era para ser perfeito, apenas real. Ela acenou com a cabeça, apertando a minha mão. Real é suficiente. E era mesmo. A mulher que uma vez me multou estava agora ao meu lado, rindo das minhas linhas de pintura tortas, falando sobre plantar flores na primavera. A solidão que costumava preencher a minha casa tinha se transformado em algo estável, algo simples, algo humano. Às vezes, a vida não lhe dá sinais, ela lhe dá pessoas. Você só precisa estar disposto a parar o tempo suficiente para perceber.